Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então, no capítulo 4, ele fala assim, versos 1 e 2. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele falou assim, no meio disso, se nós refletimos a glória de Deus, se nós somos o bom perfume de Cristo, se nós somos a carta do Senhor, se o Senhor nos conforta e nos ajuda nas dificuldades, nós temos uma confiança para continuar servindo a Deus e não vamos desanimar em face ao que acontece. E aí ele fala, porque nós vamos rejeitar o que é errado, nós vamos andar em integridade, vamos rejeitar as coisas que são ocultas, tem que se fazer escondido porque são erradas ou são vergonhosas. E nós vamos ter uma seriedade com a verdade da palavra de Deus. E não podemos adulterar o que a palavra de Deus diz. Não podemos mudar o que ela diz. O que ela diz é verdade e nós seguimos ela. Lembra que lá em Romanos capítulo 3, versos 3 e 4, fala assim, a infidelidade de Israel anula a fidelidade de Deus? E a resposta vem o quê? De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Infelizmente isso acontece muito hoje. As pessoas estão mudando a verdade. As pessoas estão adulterando o que a Bíblia diz. As pessoas estão relativizando coisas que Deus fala. E não podemos fazer isso de jeito nenhum. A verdade da palavra é inegociável. Ela é autoridade sobre a minha vida. Se alguém diz uma coisa e a palavra diz outra, eu vou ficar com o que a palavra diz. Se eu achava uma coisa antes e agora eu vejo na Bíblia que é diferente, eu vou mudar a minha maneira de pensar. Porque eu vou ficar na palavra e não vou adulterar aquilo que ela diz. Aí, os versos 3 e 4, eles falam assim para a gente, mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, nós temos claro para nós a verdade que nos foi trazida. Para nós é vivo, para nós é claro, é evidente. Mas algumas pessoas ainda não veem isso. Porque o inimigo, ele cega o entendimento para que as pessoas não vejam, não entendam e não creiam. E é por isso que muitos às vezes ouvem, sabem responder tudo, mas parece que não há transformação de vida. Por quê? E ainda estão cegados pelo inimigo para não serem transformados pelo Senhor. Olha o verso 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Então, olha só, nós não pregamos a nós mesmos. Esses dias eu fiquei muito triste conversando com uma pessoa, a pessoa sabia responder tudo e ficou por meia hora contando a história do seu líder religioso. E em nenhum momento ele citou um verso da Bíblia, em nenhum momento ele citou que Cristo é o Salvador dele. O único objetivo dele era tentar me convencer que o líder religioso dele é que tem que ser seguido. Quem nós seguimos é Cristo, não são pessoas. Quem nós imitamos é Cristo. E quando nós imitamos alguém que a gente admira, a gente tem que lembrar que a gente imita Cristo, porque essa pessoa pode errar e nos decepcionar. Aí ele está falando, não pregamos a nós mesmos. Não pregamos a placa da nossa igreja. Pregamos a Cristo. E aí ele fala assim, e nós somos vossos servos por amor de Cristo. Ou seja, nós servimos um ao outro por amor ao nosso Senhor que deu a vida por nós. Quando nós passamos a palavra para alguém, quando nós convidamos alguém para estudar a Bíblia, quando nós estamos consolando alguém que está com dificuldade, quando nós servimos ao Senhor, seja a forma qual for, nós estamos lembrando o seguinte, eu sirvo o corpo por amor ao meu Senhor. E sabe por que isso é importante?
Porque vamos pensar assim, eu gosto muito, muito do fulano lá, e eu quero ajudar ele, e eu vou fazer as coisas para ajudar ele, porque nós somos irmãos. Uma hora essa pessoa me decepciona, aí eu fico decepcionado também. Agora, se eu faço por causa de Deus, por causa do meu Senhor, esse nunca vai me decepcionar. Porque as pessoas erram, as pessoas nos decepcionam. Então nós servimos um ao outro, não pelo outro, nem porque o outro merece. Servimos por causa que o nosso Senhor pede isso de nós. E aí no verso 6 ele fala assim, porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós estávamos em trevas, nós estávamos perdidos. O inimigo também nos cegava como cegou aos outros. Mas nós ouvimos a mensagem de Cristo. Não de uma pessoa, não da placa de uma igreja, não de uma denominação. E aí o Senhor resplandeceu em nós, para a iluminação do nosso entendimento. E aí o Espírito habita em nós, e nossas vidas são transformadas. Uma comparação que a gente poderia fazer é quando Deus cria o mundo. Havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E houve. Foi isso que ele fez na nossa vida. Estávamos em trevas e ele diz, haja luz, e houve luz. Ele resplandeceu em nossos corações. Versículo 7. Esse tesouro, ele está brilhando, certo? Ele resplandeceu em nós, certo? Onde está esse tesouro? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja que esse poder, esse resplendor, esse Senhor que resplandece nas nossas vidas, Ele está resplandecendo num vaso de barro. Não é num vaso de ouro, não num vaso de pedras preciosas, é num vaso de barro. Pessoas como nós, falhos, que precisam ser transformados. E esse tesouro que é o Senhor habitando, está dentro de vaso de barro para quê? A glória não seja do homem, seja de Deus. Por isso que quando começa a exaltar o homem, alguma coisa está errada. Versículo 8 até o 18, eu não vou ler todos, tá bom? Eu vou só pegar algumas partes. Então do 8 até o 18 vai dizer o seguinte: como eu posso servir animado em face à morte? Lembra que Paulo falou que ele teve iminência de morte? Então nós vamos ver mais de uma dezena de razões como eu posso servir ao Senhor, mesmo na fase mais difícil da minha vida. Como eu posso ter o compromisso de brilhar num vaso de barro, de exalar o bom perfume de Cristo, de ser a carta do Senhor, mesmo nos momentos difíceis, ou mesmo que alguém esteja pronto a me matar por causa da minha fé. Como que eu posso fazer isso? Então vamos lá, do versículo 8 até o 11. Eu vou ler aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ele fala assim, gente, eu vou morrer um dia. Seja jogado numa arena com os leões, seja cortado ao fio da espada, ou seja simplesmente por idade. Mas um dia eu vou morrer. Mas ele fala, olha, eu tenho a certeza que eu posso servir o Senhor mesmo em face à morte, porque eu tenho a certeza do amparo divino. Porque eu posso estar em meio à tribulação, mas eu não estou desamparado. Eu posso estar perplexo pelos problemas, mas eu não estou desanimado e nem angustiado, porque o Senhor está cuidando de mim. Então eu posso passar pelas lutas, eu posso passar pela iminência da morte, eu posso ser perseguido pela palavra do Senhor, porque eu posso estar passando por problemas, mas o Senhor vai me amparar. Eu tenho a certeza do amparo divino. A primeira certeza é essa. A segunda certeza vai do 12 ao 14. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, eu estou para ser morto,
mas a minha mensagem produziu vida na vida de alguém. Verso 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, eu posso pregar até a hora da morte, eu posso enfrentar a morte por amor de Cristo, porque eu tenho a certeza do amparo divino, e eu também tenho a certeza de que eu vou ser ressuscitado pelo Senhor um dia. Terceira certeza, versículo 16. Por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Mesmo que eu, Paulo, estou lá numa prisão sendo açoitado, mesmo que eu fui apedrejado, mesmo que eu passei por um naufrágio, mesmo que eu passei por situações adversas, intensas, o meu homem interior se renova dia a dia. Ou seja, as dificuldades podem maltratar o meu corpo, mas o Senhor renova o meu espírito. Eu tenho a certeza de que Deus me ampara. Eu tenho a certeza da vida eterna e da ressurreição um dia. Eu tenho a certeza da renovação que o Senhor produz no meu homem interior, no meu interior. Versículo 17, a quarta certeza que nós podemos ter. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aquilo que passamos hoje, comparado com o que o Senhor promete para nós na eternidade, pode ser dito que é leve e momentâneo. E o que o Senhor tem para nós, em contraste com leve, é um peso. Em contraste com momentâneo é o quê? Eterno. Em contraste com a tribulação e a dificuldade, é a glória. Ele falou assim, então o que nós passarmos hoje aqui, por pior que possa parecer, comparado com a eternidade que nos espera, eu posso passar. Então eu tenho a certeza de um eterno peso de glória, a quarta certeza que eu tenho. A quinta certeza está no verso 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ou seja, eu posso passar por isso porque meu foco está na eternidade, não está no hoje. Meu foco não está em agradar a mim mesmo e trazer benefícios para a minha pessoa. Meu foco é a eternidade, eu vou passar a eternidade com o Senhor. Então não importa o que aconteça nesse mundo, eu estou chegando lá. O meu alvo é o Senhor, o meu foco é o Senhor. Em Colossenses vai entrar bastante nisso. Capítulo 5, versos 1 e 2, a sexta certeza que nós podemos ter. Sabemos que, se a nossa casa terrestre e deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ele fala assim, enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai gemer. Ou seja pela perseguição, ou seja pela tribulação, ou seja porque querem nos matar, ou seja pelos açoites, ou seja por uma doença que a gente vai ter, ou seja por uma dor de cabeça, ou seja pela idade chegando. Enquanto estivermos nesse tabernáculo quer dizer habitação, enquanto estivermos nessa carne aqui, vai ter sofrimento. Mas nós aguardamos o dia que nós vamos receber, não uma casa que se destrói, mas um edifício para a eternidade inteira, quando vamos morar com o Senhor. Como nós vimos também, lá quando fala no capítulo 15 de 1 Coríntios sobre a ressurreição, que nós somos transformados e vamos ter um corpo transformado, à semelhança daquele que Jesus teve. Então, por que eu estou tão preocupado com o meu corpo aqui, se eu tenho algo maravilhoso me esperando? Na eternidade junto com o Senhor. A sétima certeza está no verso 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Eu não estou sozinho. Deus me deu uma garantia. O Espírito Santo mora dentro de mim, então eu posso passar pelas dificuldades. Ele é a garantia, o penhor, a garantia que Deus nos dá. Então, eu tenho o Espírito dentro de mim, por isso eu posso passar pela adversidade. Oitava certeza, versículos 6 e 7.
Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé, gente, e não pela vista. Se for olhar pela vista, às vezes nós vamos pensar assim, mas não tem jeito. Quantas vezes nós pensamos em alguma situação, não tem solução? Quantas vezes nós pensamos em alguém e nós falamos assim, essa pessoa não tem jeito. Mas nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. A fé num Deus que pode mover montanhas. A fé num Deus que pode fazer o impossível. Ou a fé num Deus, como diz lá em Josué capítulo 2, que é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Presente. Um Pai que nos ama, que estende sua graça. Pai de misericórdia e de toda consolação. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nona certeza que a gente pode ter, verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele fala, gente, se eu morrer, é ganho. Eu vou morar para sempre com o Senhor. Eu deixo um corpo que se destrói, que é fraco, que tem sofrimento, que tem doença, que um dia vai morrer de qualquer forma, e eu vou habitar para sempre com o meu Senhor. Lá em Filipenses ele chega a dizer assim, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. 10ª certeza, verso 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Ou seja, a razão da minha vida, o desejo do meu coração é agradar ao Senhor. Então, não importa, não tem preço alto demais que eu pague, porque Ele deu a vida por mim. 11ª certeza, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Quer dizer, um dia eu vou dar conta a Deus, Ele vai julgar. Ele vai julgar aquilo que eu fiz nesse mundo. Ele vai julgar a respeito às minhas atitudes, às minhas ações. Eu vou comparecer perante Ele e Ele vai me recompensar pelo bem que eu fiz. Se alguém me matou por causa de Cristo, eu vou receber uma recompensa. A certeza de que o Senhor vai me julgar, e Ele vai ser justo nesse julgamento, e Ele vai recompensar aquele que foi fiel a Ele, me anima a continuar sendo fiel mesmo em face à morte. 12ª certeza, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Somos constrangidos pelo amor do Senhor. Se Ele deu a vida por mim, nenhum preço é alto demais que eu tenha a pagar por Ele. Se Ele morreu no meu lugar, quem sou eu para querer poupar a minha vida ou me poupar de sofrimentos para me entregar por Ele? O amor dele nos constrange a ter uma vida diferente, a ser um bom testemunho, a ser a carta aberta, a ser um bom perfume, a refletir a glória dele. O amor dele me constrange a ser fiel, nem que seja em face à morte. O amor dele me constrange a amá-lo e louvá-lo em face à tribulação e à adversidade, porque ele morreu por mim. 13ª razão aqui, verso 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A vida não é minha. Cristo morreu e ressuscitou, não para eu viver fazendo o que eu quero, mas para viver para agradar aquele que morreu por mim. Agora eu tenho um objetivo de vida, eu quero ser agradável ao Senhor, eu vivo para Ele. Ele deu a vida por mim, Ele está vivo e eu quero viver para Ele agora. Então, a razão da minha vida é viver para o Senhor. E aí, dentro disso, ele vai para o verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova. As coisas antigas já passaram, as que se fizeram novas. Ou seja, agora a minha vida é diferente. Aquele velho Valdir que fazia tantas coisas erradas, aquele velho Valdir morreu, acabou. Agora a minha vida é do Senhor, agora eu vivo para Ele, eu quero agradar a Ele. Ele transformou minha vida, Ele me deu uma nova vida, agora eu sou filho de Deus. E agora eu vivo para agradar o meu Senhor. Sou uma nova criatura. Versos 18 e 19.
tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Ele falou, olha, nós éramos inimigos de Deus, mas Cristo lá na cruz morreu, e Deus, em vez de imputar o pecado sobre nós, de colocar na nossa conta, Ele pega e coloca esse pecado na conta de Cristo. Cristo paga os nossos pecados, e agora nós podemos ser amigos de Deus, somos reconciliados com o Senhor, nós temos acesso diante dEle, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós, é o Pai de misericórdia, de toda consolação, aquele que nos ama, aquele que entregou o seu Filho no nosso lugar. Então, Ele agora confiou a nós, que já somos seus amigos, a responsabilidade, o ministério de levar a mensagem da reconciliação para os outros. De chegar para os outros e falar assim, olha, nós estávamos perdidos, nós merecíamos o inferno, mas Deus nos amou. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou tanto que mandou o seu Filho. Como diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu o seu Filho por nós, agora Ele nos chama a um relacionamento com Ele. E agora você e eu podemos ser amigos de Deus, porque Cristo pagou os nossos pecados. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja só o que ele fala que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Ele dispensa a graça e Ele é o Pai de misericórdia. Somos confortados por Ele, somos filhos de Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos a carta aberta para o mundo olhar para nós e ler e poder conhecer a Cristo. Nós refletimos a glória do Senhor. Nós somos ministros da reconciliação, quer dizer, nós pregamos a mensagem que pode fazer toda a diferença na vida de pessoas. Nós somos embaixadores do Senhor, representantes dele aqui na terra. Não merecemos nada disso. Por isso que Paulo fala em todas as cartas, já falou aqui em 2 Coríntios, é a graça divina atuando nas nossas vidas. Veja o verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo morre na cruz, e ele joga sobre Cristo os nossos pecados. Cristo paga a nossa dívida, para que nós fôssemos salvos, reconciliados com Deus, ter amizade com Deus, e agora Deus falou, agora meu filho, vai e conta para os outros. Vai e fala como o Senhor tem sido generoso para contigo. Vai e fala como Ele faz a diferença na vida de uma pessoa. Você é meu embaixador aqui na terra. Você está aqui para lidar com os meus interesses. E aí eu posso até entregar a vida por esse livro. Porque eu não estou aqui para lidar com os meus interesses, mas com os dele. Eu estou aqui para fazer a vontade dele e não a minha. Porque ele morreu por mim e ressuscitou para quê? Para ser o meu Senhor. Para ser aquele que tem o direito sobre mim, para ser aquele que manda na minha vida. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.